Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elianai Batista e esta é a série Amada Congregação. Hoje é dia 5 de janeiro de 2019, episódio 5, A Igreja Roga por Pastores. Vamos observar o ensino bíblico a esse respeito. Em Atos, capítulo 14, versículo 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então temos aqui o contexto da escolha de presbíteros nas igrejas por onde Paulo e Barnabé já haviam passado, haviam iniciado a plantação dessas igrejas. Agora, quando eles retornam de sua viagem missionária, eles passam nessas igrejas e promovem a eleição de presbíteros. O que notamos é que este processo da escolha de presbíteros é feito com oração e com jejuns. Então há esse aspecto da oração sendo realizada na eleição de presbíteros. A outra passagem é Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Notamos aqui, então, que o contexto dessa escolha de Paulo e Barnabé para o trabalho missionário se deu em dependência ao Senhor. Lemos aqui sobre oração e jejum, antes da escolha e depois do chamado, né? Então, no momento da ordenação, impondo sobre eles as mãos, temos esse contexto também de jejum e oração. Um outro ponto a ser lembrado é o que está em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 10 a 11. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, notamos assim que pastores são homens concedidos à igreja por Cristo Jesus. Então, quem concede esses dons à igreja é o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu, que ressuscitou e que subiu aos céus, que está sentado à destra do Pai. Ele derrama suas bênçãos sobre a igreja e ele concede dons. Entre esses dons, ele concede pastores à sua igreja. Então, resumo do que nós aprendemos. A escolha de oficiais requer oração humilde e dependente. Não basta apenas nós aprendermos sobre como devemos prestar atenção nos homens, quais as qualificações e todas essas coisas que estou tentando passar a vocês. Devemos fazer isso, mas devemos fazer isso em humildade e dependência diante do Senhor. E isso devemos fazer com oração. Então, a igreja deve orar no reconhecimento de que quem dá pastores à igreja é Cristo. Então, nós não podemos fabricar pastores. Nós podemos ensinar, encorajar, orar e fazer uma série de outras coisas que possam ser meios que Cristo utiliza para levantar pastores entre nós. Mas, da perspectiva meramente humana, nós não conseguiremos produzir verdadeiros pastores para servirem na igreja. Eles são dados como dons de Cristo à sua igreja. Então lembre-se que eu estou usando o termo pastor aqui, não de modo restrito, referindo-me ao ministro da palavra, mas de modo mais abrangente, referindo-me também aos presbíteros. Então, Cristo é quem concede presbíteros que tenham um coração pastoral para que possam supervisionar a igreja de Cristo. Quais as implicações? Primeira, a eleição de presbíteros requer oração antes, durante e após o processo. Então, todo o processo para a escolha de presbíteros deve ser feito com oração.
Nós esperamos que em breve nós vamos ter o início de um processo de eleição. Então, queremos nos próximos meses estar orando nesse sentido, e eu quero encorajar você, membro da Igreja Reformada em Paulista, que ore para que Deus nos conceda em sua graça que o processo siga bem e que o Senhor Jesus Cristo, o Supremo Pastor, nos conceda pastores para que cuidem do rebanho aqui em Paulista. Segunda implicação, a igreja deve pedir que Cristo lhe conceda pastores. Então, essa oração é a oração, vamos dizer, antes, né? Eu falei ali antes, durante e após o processo, essa é a oração antes, aquilo que faz parte do antes. Então, desde agora, nós devemos estar pedindo, rogando, Senhor, conceda-nos pastores. Uma das coisas que você pode fazer você pode estar observando, e então talvez você viu, olha, o irmão fulano de tal, talvez ele pudesse ser um presbítero, ele possa pastorear a igreja de Cristo. Então você começa a orar por esse irmão, começa a encorajá-lo, talvez você queira dizer a ele, irmão, eu estou orando, eu sei que talvez o irmão ainda tenha algumas coisas que precisa aprender, talvez algumas coisas que o irmão precisa até corrigir em sua vida, talvez você queira amorosamente compartilhar isso com esse irmão, mas o fato é que você deve estar orando. Ore por ele, talvez você queira dizer isso a ele para encorajá-lo, e rogue a Cristo para que ele conceda pastores à sua igreja. Pergunta para o autoexame. Eu tenho rogado a Cristo que nos conceda presbíteros que cumpram o seu trabalho de supervisão com o coração pastoral? Então não é meramente estamos pedindo números ou preenchimento de vagas. Vamos rogar a Cristo e pedir, Senhor, nos dê presbíteros que sejam pastores, que amem as ovelhas, que amem estar com as ovelhas, que cuidem do rebanho do Senhor, que realmente representem o Senhor no cuidado de cada uma das tuas ovelhas. Então você está orando assim? Se não está, quero encorajá-lo a fazê-lo. Encerra aqui o episódio de número 5, a igreja roga por pastores, encorajando você a iniciar, se ainda não iniciou, as suas orações neste sentido. Que o Senhor te conceda graça e paz.